Está no ar mais um programa do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu estou ao vivo no Facebook e no YouTube. Quero agradecer aos internautas que nos acompanham e um agradecimento especial à nossa audiência do canal 6 da NET, TV Comunitária do Rio. Aqui a cidadania faz e acontece. Hoje nós vamos fazer um programa bem diferente e movimentado, porque nós estamos planejando uma série de reportagens, debates, entrevistas com os chineses. A gente está chamando esse movimento aqui da TV comunitária de um espaço China em Destaque, onde nós vamos ouvir e debater projetos chineses para o mundo, como o Cinturão e Rota. Nós vamos debater a tecnologia 5G, nós vamos debater como é a educação em Pequim e na China, e diversas outros fatos, acontecimentos, notícias, avaliações sobre esse país, a China, que é hoje a segunda economia do planeta, só perdendo ainda para os Estados Unidos. E aqui no Brasil, você que está nos assistindo sabe que a China é notícia nos telejornais, nos jornais, exatamente porque o governo dos Estados Unidos colocou a China como inimiga, como adversária. E o governo brasileiro, infelizmente, tem tido uma atitude titubeante, para ser bem leve com o governo, certo? O vice-presidente defende o relacionamento com a China, o Bolsonaro fala mal da China, os filhos do Bolsonaro falam mal da China, etc. Então, a gente quer colocar uma discussão sobre a China aqui na TV comunitária, porque nós temos que conhecer a realidade, né? A realidade não pode ficar longe dos nossos olhos para poder a gente descobrir como melhor atuar. Por exemplo, o Brasil agora tem que decidir, num leilão do ano que vem, sobre qual tecnologia utilizar do 5G. E existe todo um movimento de pressão dos Estados Unidos para que o Brasil não aceite que a China participe, através da Huawei, participe do leilão, o que nós consideramos um erro, porque o Brasil é um país independente, soberano, e tem que saber escolher a melhor tecnologia, seja chinesa, japonesa, norte-americana, sueca, etc. Não pode ter, a priori, uma proibição de ninguém. E é nesse sentido que nós estamos abrindo esse espaço para debater quem é a China. Eu, inclusive, numa entrevista coletiva que eu participei com o cônsul-geral da China no Rio, eu perguntei a ele como explicar o milagre chinês. E foi muito boa, está na nossa grade de programação. Hoje a gente tem a satisfação de entrevistar Xu Dana, que tem um nome brasileiro aí para o pessoal se acostumar, Fabiana, ou Tana. Ela é repórter e apresentadora da CCTV, chinesa na América Latina. Ela fica em São Paulo, ela chegou em São Paulo há pouco tempo. Então, Fabiana, Xu Dana, muito obrigado pela sua disposição de estar aqui com os telespectadores do canal 6 TV Comunitária do Rio. É um prazer falar com você e poder você trocar umas ideias e não só falar do seu trabalho como repórter e apresentadora de uma TV que é passada para os chineses, como também falar das suas impressões pessoais sobre o Brasil, que nós deixaremos mais para o final da entrevista. Boa tarde, e eu te pergunto, como você veio parar em São Paulo, aqui no Brasil, tão distante da China? Tudo bem. Primeiramente,
Tudo bem para o senhor Moisés Correia e boa tarde para a audiência da TV Comunitária do Rio de Janeiro. Eu sou Dana, meu nome em português é Fabiana. Prazer e obrigada pela sua convite. E porque eu estudei língua portuguesa na Universidade de Comunicação da China e eu fiz intercâmbio na URGS, na Faculdade de Letras, entre 2007 até 2008, em Porto Alegre. E aqui em São Paulo tem um time de CCTV aqui. E a gente faz reportagens sobre o Brasil para a audiência da China. E também a gente quer apresentar a China para o povo brasileiro. Então, eu cheguei aqui no ano passado, bem final no ano passado, e comecei meu trabalho e a vida aqui no Brasil, em São Paulo. Fabiana, você também aparece na tela da TV da Band News, não é isso? Sim, ou sim. da TV Bandeirante. Então, vocês têm um convênio com a TV Bandeirante? Sim, CCTV e Bandeirante tem uma cooperação. Fazemos um programa que se chama Mundo China Juntos. E nesse programa a gente apresenta muitos aspectos da China. E durante a pandemia, o conteúdo, a maioria é sobre a pandemia da China, como a China combater a pandemia. Então, às vezes, eu vou fazer o trabalho de apresentadora desse programa. Agora, Fabiana, você é uma pessoa jovem. Eu já vou lá para os meus 67 anos. Eu vivi numa época que a China produzia menos do que o Brasil, por exemplo. Certo? Uhum. E hoje a China é a segunda economia do mundo. Uhum. Como é que uma chinesa como você parece que é de Pequim, fale aí, você é de Pequim, Beijing, como é que você se sente sendo de um país que já é a segunda economia do mundo? É uma avaliação pessoal. Sim, eu sou de Pequim, capital da China. E eu acho que eu me sinto orgulho, sabe, sendo um chinês, sendo uma chinesa, me desculpa. Mas, de fato, eu não tenho experiência quando o meu país estava muito pobre. Então, eu nasci num período muito bom para o país. E eu me sinto muito orgulho. Agora, Fabiana, me fala um pouco, digamos, uma TV chinesa no Brasil, para mostrar o Brasil para os chineses, ou o Brasil para o mundo numa visão de uma TV estatal chinesa. O que vocês... Você já falou que durante a pandemia vocês estão muito focados na pandemia. Sim. Mas você sabe que tem muitos brasileiros, inclusive o presidente, que está considerando que a pandemia já passou, o negócio está... A gente sabe que isso não é verdade, né? Além da pandemia, o que interessa do Brasil aos chineses? Eu queria apresentar a minha experiência aqui quando eu cheguei aqui no Brasil e depois vou apresentar os pontos que os chineses têm interesse sobre o Brasil. E cheguei aqui em 2019 e agora já faz mais de 10 meses até agora. E me lembro que a primeira reportagem que eu fiz aqui no Brasil, em São Paulo, foi a corrida de São Silvestre, em 2019. E logo depois fizemos reportagens sobre como os chineses aqui no Brasil celebraram o Ano Novo Chinês. Porque, como você já sabe, tem muitos imigrantes da China aqui no Brasil. E depois fiz a cobertura da Carnaval aqui em São Paulo. De fato, eu fiz resgate do Carnaval no Rio de Janeiro, mas que pena que eu não consegui
realizar a viagem para o Rio, porque logo depois o surto do coronavírus foi confirmado na China. E um brasileiro que voltou da Itália foi um primeiro caso suspeito aqui em São Paulo, no Brasil. Por causa disso, eu fui a Brasília 2 vezes para participar da entrevista coletiva do Ministério da Saúde. E fiz entrevista com o ministro Henrique Mandetta e mandei muitas reportagens para a China sobre a situação aqui no Brasil. E logo depois, com a confirmação do primeiro caso de coronavírus no Brasil, em 26 de fevereiro, nós começamos a escrever muitas redações, fizemos reportagens de vídeo e fizemos live cross com os canais de CCTV falando sobre a pandemia. E, ao mesmo tempo, eu também convidei vários médicos brasileiros para participar num programa semanal, se chama Covid-19 Frontline, na nossa plataforma digital da nossa canal de inglês, CGTN. E os médicos da China e os médicos do Brasil discutiram as experiências sobre o tratamento dos pacientes de Covid-19 e as maneiras de se proteger e prevenir a contaminação de vírus. E eu acredito que durante a pandemia, a maioria parte das nossas reportagens são sobre a pandemia. E fora disso, também temos muito interesse sobre o comércio entre a China e o Brasil. Por exemplo, agora, a terceira exposição internacional de importações da China será programada para começar no dia 4 de novembro. E muitas empresas brasileiras já participaram nesse evento nos últimos 2 anos e vão participar neste ano também. Então, nessa semana, eu vou fazer entrevistas com empresários brasileiros, falando sobre os motivos deles para participar dessa exposição. E a China e o Brasil sempre têm uma relação muito bem íntima no comércio. Então, essa é sempre uma das ênfases na nossa reportagem. E, além disso, a super beleza natureza da Amazônia e do Pantanal, o Carnaval do Brasil, com certeza, né, isso é indispensável. Futebol e notícias sobre os briques, e esses são os pontos que a gente vai fazer reportagens sobre esses assuntos. E por causa dessa distância muito longa entre os dois países, a audiência chinesa tem muito pouco conhecimento sobre o Brasil. Então, uma das nossas missões aqui é mostrar o Brasil para a China. E, ao mesmo tempo, nós também gostaríamos de mostrar a China para a audiência aqui no Brasil. Por exemplo, agora eu estou tentando produzir os vídeos muito curtos, apresentando as diferenças culturais entre os dois países, porque eu queria mostrar as comidas, os pontos turísticos, a tendência da moda, a tecnologia nova da China. E eu tenho certeza que os brasileiros vão gostar. Senhor. Fabiana, por essa sua preocupação com a pandemia, estamos certos em analisar que para o governo da China e para o povo chinês existe essa preocupação ainda com a pandemia, por mais que vocês lá tiveram um enfrentamento muito forte da pandemia, né? De uma forma totalmente radical, na medida que vocês separaram milhões de pessoas de outras milhões de pessoas e de forma a conseguir que houvesse realmente um isolamento da região que teve a pandemia. Vocês, os chineses, de uma forma geral, na sua avaliação, ainda encontram-se muito preocupados com a disseminação do vírus no mundo todo? Sim, ainda temos muita preocupação,
Apesar que agora parece que a China já superou a pandemia, mas ainda temos medo que vai ter a segunda onda da pandemia. E quando a epidemia tinha acabado de comer, no bem comer, no bem início em Wuhan, ninguém sabia que essa doença era, né? Não havia vigilância e nem proteção, e assim muitas pessoas foram infectadas. E depois uma pesquisa feita por cientistas chineses, as pessoas aprenderam sobre esse vírus e o governo adotou rapidamente medidas de isolamento da cidade. E a população chinesa também seguiu as regulamentações muito bem. E como você pode ver em diversos vídeos e fotos, no começo de 2020, as maiorias cidades da China viraram cidades vazias e não tinha ninguém nas ruas. E as pessoas estavam trabalhando de casa, estudantes estavam estudando em casa, através de aulas online, bem como o Brasil. E as compras eram entregues por motoboys. E em lugares como supermercados, comerciais essenciais, que precisavam abrir as portas, eles adotam medidas preventivas, medindo a temperatura de todos, usando algo para esterilizar as salas e todos usando máscaras. E o lugar mais afetado pela epidemia foi Wuhan, mas até a minha terra natal, Beijing e Xangai e muitas outras cidades, onde o número de casos confirmados foi de apenas, por exemplo, 200 ou 300, as medidas de isolamento ainda foram muito rigorosas. E esperamos que o povo do Brasil também possa superar dessa pandemia mais rápido possível. E na China, o problema é agora vai ser o inverno agora na China. Então, e tem muitos chineses que estão voltando dos outros países, por exemplo, da Europa, dos Estados Unidos, para a China. Então, ainda tem casos confirmados, está voltando para a China. Então, ainda temos esse medo. E meus colegas, meus parentes, meus amigos ainda dizem que a gente agora estão ainda usando máscaras, usando equipamentos individuais para se proteger. Então, essa é a situação agora na China. Quais foram os desafios? Uhum. Agora, tá me ouvindo? Sim. Agora Está sim. ouvindo? Sim, tá. Agora sim. Então, Uhum. quais foram os desafios desse trabalho de cobertura da pandemia no Brasil? Quais foram as dificuldades? E você, que conhece o comportamento do povo chinês com relação a instruções públicas, a saúde pública, a maneira como seguir as normas, o que você sentiu de diferente nessa cobertura e nessa chegada sua ao Brasil? Pode ser sincera, pode falar a verdade. Eu acho que não dá para todo mundo ficar em casa há muito tempo, porque isso sim vai piorar a economia do Brasil. E aqui no Brasil tem, com certeza, muita gente ganha muito pouco dinheiro e eles têm que sair da casa para trabalhar. Então, de fato, na China não tem nenhuma crítica sobre o Brasil. Não tem. Porque cada país tem a sua própria situação. Então, eu entendi porque os brasileiros não podem ficar em casa e seguir as regras de isolamento.
Eu entendi. E agora é uma boa notícia, porque os casos confirmados e os óbitos confirmados de cada dia parece que estão diminuindo esse crescimento. Então, podemos dizer que a pandemia é controlada aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos, cada dia tem mais de, 90 mil casos confirmados, né, por um dia. É horrível, mas aqui no Brasil, cada dia tem menos. Recentemente, houve um crescimento, porque o que tem que ser considerado é a média de 7 dias, né? E recentemente houve uma elevação que não chega a ser uma segunda onda, mas houve uma certa elevação, tem que prestar atenção. Em algumas regiões teve um aumento, como em Manaus, em algumas capitais, mas ainda não é uma situação como estamos vendo na Espanha, na França e, de certa forma, na Alemanha. Ainda não é. Esperamos que não chegue a isso, né? Agora, você teve alguma dificuldade de ouvir, de entrevistar alguém que você quisesse no governo? Eu queria dizer que os brasileiros são muito simpáticos e entusiasmados, e isso facilita as entrevistas. Por exemplo, eu fiz entrevista com o ministro da Saúde, Mandetta. Eu fiz entrevista com aqui os funcionários do governo. Mas eu queria fazer entrevista com o senhor Covas, é o chefe do Instituto de Butantan, mas eu entendi que ele estava muito ocupado, então não consigo realizar essa entrevista. Mas a maioria dos meus pedidos não são recusados. Então, raramente os brasileiros recusam pedidos da minha entrevista. E eu acho que a dificuldade talvez seja o idioma, porque tem meus colegas aqui em São Paulo, eles não falam língua portuguesa, falam inglês. Mas não é todo mundo fala inglês. Então, para eles, o idioma é um problema. Agora, Fabiana, no momento atual, tem algumas polêmicas, né, entre o Brasil e a China. Polêmicas que são meio artificiais. É mais um jogo político do que uma contradição objetiva. Por exemplo, na questão da vacina. O Butantan, que é o instituto que você está querendo entrevistar o coordenador lá, que tem o mesmo sobrenome do prefeito, né? O prefeito é Bruno Covas, e esse daí é um outro nome, é um diretor do Butantan. O Butantan fez uma parceria com uma empresa chinesa, para vacina chinesa, mas de um tempo para cá, houve uma polêmica a partir da posição do Trump, e que o governo do Bolsonaro disse que não ia adquirir vacina da China, depois que o ministro da Saúde disse que tinha possibilidade de adquirir 46 milhões de doses. Essa polêmica em torno da vacina, o que você poderia nos trazer? Como é que vocês estão vendo essa questão e qual é o sentimento que você percebe? Para os chineses, ainda sentimos que temos uma relação muito íntima com os brasileiros, porque somos os países em desenvolvimento, somos países do BRICS, temos muitos semelhantes. E agora
talvez algumas pessoas no governo são influenciados pelo Donald Trump, mas ainda tem pessoas, por exemplo, tem vice-presidente, senhor Mourão, tem o ministro da agricultura, né? Também tem gente que quer fazer amigo com a China. E sobre a vacina, porque no Brasil tem tantas pessoas. Então, o Brasil, nós só uma vacina não basta para, né, fazer imunidade para todo mundo aqui no Brasil. Então, finalmente precisa várias vacinas. E eu acho que, porque agora na China já tem muitas pessoas já tá usando essa vacina, Sinovac. Até um amigo meu já recebeu essa vacina. Então, eu acho que a China vai apresentar o eficaz essa vacina. E depois o Brasil vai saber que essa vacina tá ok para receber essa vacina. Fabiana, o presidente chinês Xi Jinping disse que, inclusive para a OMS, a Organização Mundial de Saúde, e para o secretário-geral da ONU, de que a China considera que qualquer vacina que seja aprovada e que seja eficaz deve ser considerado um bem da humanidade e não um motivo de exploração comercial, capitalista, financeira da vacina. Tem toda essa questão de patente, que é a empresa quer chegar primeiro para vender muita vacina e tal. Mas a China tem uma atitude considerada de cooperação com os diversos países. Como é que você sente a briga das vacinas em torno da questão de patente e de ganhar dinheiro com a desgraça do outro? Eu ouvi dizer que o preço dessa vacina da China o preço é muito mais baixo nos outros países do que na China. Então, no meu ver, essa vacina da China não é para ganhar dinheiro, mas é para dar imunidade para todo mundo. Você está dizendo que o preço da vacina chinesa é bem menor do que as outras empresas privadas que estão fabricando ou estão tentando criar vacina? Quero dizer que essa mesma vacina da Sinovac, o preço, por exemplo, no Brasil, vai ser muito menor do que o preço na China. Então, essa não é a mesma vacina. Então, eu acho que essa não é para ganhar dinheiro, mas é para todo mundo, para o mundo voltar ao normal. E essa é a minha opinião. Você tem mais algum aspecto desse trabalho em torno da pandemia que você gostaria de destacar? Você tem dados sobre a participação, por exemplo, dos profissionais de saúde chineses, de todo o trabalho, porque como surgiu na China, tudo era novo, ninguém conhecia. Então, o enfrentamento foi muito mais difícil, porque se estava enfrentando uma coisa que ninguém sabia o que era. O que você poderia falar da participação do sistema de saúde chinês no enfrentamento da pandemia? Sim, naquele tempo ninguém conheceu esse vírus, então muita gente são infectados e principalmente na cidade de Wuhan.
Então, o governo fechou a cidade. Ninguém pode sair, ninguém pode entrar. E faltam muitos médicos na cidade de Wuhan. E o governo mandou milhares de médicos das outras cidades, de Pequim, de Xangai, de Guangzhou, para apoiar os hospitais, os médicos em Wuhan, para tratar os pacientes. Então, eu acho que essa é uma vontade desse tipo de governança da China. O governo tem poder, sabe, para usar a habilidade das outras regiões para apoiar uma cidade para combater a pandemia. E eu acho que é por causa disso a China pode superar essa pandemia tão rapidamente. E os povos, eles entendem as políticas que o governo adotaram naquela época. Então, a gente ficaram em casa e todos ficam em casa há muito tempo. Então, eu acho que é por causa disso a China superou a pandemia agora. Fabiana, vamos lá. A China, nós já falamos que você sente orgulho, né, da China sendo a segunda economia do mundo, que você não viveu numa época em que a China tinha menos capacidade econômica e, portanto, era mais pobre, se a gente usar esse termo, do que é hoje, claro. Agora, esse crescimento da China causou um forte ciúme, se a gente puder usar esse termo, causou uma preocupação da potência dos Estados Unidos. Os especialistas dizem que a China atingiu, no caso da telecomunicação, o estado da arte, que está no topo da pirâmide do avanço tecnológico em telecomunicações, em inteligência artificial, que vai modificar sobremaneira, e já está modificando, a produção, a relação entre as pessoas e a condução de vários negócios, de eletricidade e diversos outros enfrentamentos da luta do homem contra a natureza para dominá-la. Mas essa preocupação dos Estados Unidos tem gerado atitudes agressivas dos Estados Unidos contra a China. Você está preocupada com uma possível guerra entre os Estados Unidos e a China? Eu acho que já existe uma guerra, né? Mas, sim, a tecnologia da China cresceu muito rapidamente. Mas, de fato, a China ainda é um país em desenvolvimento. Ainda tem milhões de pessoas que ganham muito pouco dinheiro. Por exemplo, mais ou menos $100 por um mês. Eles ganham muito pouco e tem muitos pobres na China. Então, ainda temos uma distância muito longa com os Estados Unidos. Eu estou falando sobre o desenvolvimento. Então, não sei por que a China é uma ameaça tão enorme para os Estados Unidos. Mas sim, nos vários aspectos, por exemplo, na tecnologia ou na infraestrutura, temos, sim, fazemos um trabalho muito bom já. Mas eu acho que ainda temos muita distância
com os Estados Unidos. Agora vamos falar um pouco sobre uma comparação entre Brasil e China. Você disse que veio para o Brasil antes de ser da CCTV, você veio no intercâmbio, acredito que de uma faculdade, ou no seu nome que se dá na China, de estudos superiores de comunicação, você veio, parece, para o Rio Grande do Sul, é isso? É isso, Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre? Sim, URGS. URGS, então, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRS. É isso. Por que uma jovem chinesa resolveu visitar ou fazer intercâmbio de comunicação com o Brasil? O que te moveu? Você viu notícia? Você ouviu falar desse continente aqui? O que foi? Conta pra gente. Porque meu pai é um military attaché da China e ele morava no... Era o quê? Military attaché, é militar, sim. Sim, era um militar. Sim. E a minha mãe estuda língua inglesa e é uma professora na universidade, ensina língua inglesa. Então, meu pai escolheu língua portuguesa para mim. e eu gosto de estudar uma língua nova e estudar uma cultura nova. E tem mais e mais estudantes aqui na China, ali na China, agora escolheram a língua portuguesa na universidade, porque a língua portuguesa é a sétima linguagem no mundo. Quer dizer que tem muitas pessoas que falam língua portuguesa, né? Não só Brasil, Portugal, e ainda tem mais países na África. Eles usam a língua portuguesa como idioma oficial. E a China e os países de língua portuguesa temos uma relação muito boa e temos os negócios comerciais, temos muitos negócios comerciais entre esses países que falam língua portuguesa. Então, de fato, é muito fácil para conseguir um trabalho muito bom se você estuda em língua portuguesa. Agora, Fabiana... É uma história muito prática, né? Mas eu achei muito interessante que você disse que o seu pai escolheu o português para você. Então, isso me chama a atenção, porque eu sou pai de 4. Meu Deus. Eu tenho 4 filhos. Eu tenho um filho. Você tem um filho. Então, eu não escolhi nada para ele, certo? Eu achei muito interessante isso. Você tem quantos irmãos? Sou eu. Eu sou só você? Filha única. Filha única. Sim, na China. Cada família Isso, na China era só filho único. Agora quebrou isso, né? Mudou isso. Agora quebrou, sim. Agora pode ter mais filhos. E você se sente satisfeita com essa escolha? Sim, porque eu não matemática e química eu não estudei muito bem matemática e naqueles conteúdo. E eu falo bem inglês. Então, meu pai achou que talvez eu vou estudar bem a língua portuguesa. E esse intercâmbio eu fiz na URGS, de fato, é um projeto entre a minha universidade na China, é a Universidade de Comunicação da China. Então, entre essa universidade e o URGS tem esse projeto conjunto. Então, todos
toda a turma tem 20 pessoas na minha turma. Todo mundo foi a URGS para fazer esse intercâmbio. Só um ano. E também temos projeto conjunto com uma universidade em Portugal, e também tem mais um projeto conjunto com a Universidade de Macau. Então, temos escolas diferentes. Então, e você sente na China e a sua preocupação como cidadã no sentido do tratamento que a humanidade está dando ao meio ambiente? Quais são porque no Brasil você sabe que o Brasil tem a questão da Amazônia, que é uma preocupação mundial. Você até destacou na questão da natureza e tal. Tem a questão da Amazônia e tem toda uma questão de vários biomas, como o Pantanal, o Cerrado, a Mata Atlântica, que já foi consumida em sua maior parte, e tem toda a questão da Amazônia e do clima no mundo todo, essas preocupações com o aumento da temperatura, né? O que isso pode causar nos polos, nas geleiras, isso pode inundar várias regiões costeiras na Europa, no mundo todo, etc. Quais são as preocupações que você sente, se isso também está presente nas preocupações de pauta e tal da CCT, por mais que agora está concentrado na Covid, mas de forma geral? Sim, porque nos últimos... eu acho que em 2015 e 2014, a poluição em Beijing foi muito grave, e porque tem muitas fábricas perto de Beijing. A maioria ficam na província de Hebei. E Beijing está aqui, e a província de Hebei estão aqui. Então, tem muitas fábricas aqui. Porque no Brasil a gente chama assim, na região metropolitana, né? Você tem a capital São Paulo, onde você está, e tem a região metropolitana, São Bernardo, ABC, Osasco, e essa outra região. Você está querendo explicar isso? Não, Beijing é muito especial. Beijing é o capital, e bem como Brasília. Mas Brasília está no Distrito Federal, né? Mas Beijing é Beijing. Beijing não está na nenhuma província. Então, Beijing está aqui, é uma cidade, e aqui é província de Hebei. Tem muitas fábricas, então isso causa a grave poluição em Beijing. E eu ouvi dizer que a cidade tem mais poluição aqui no Brasil é São Paulo. Mas eu acho que a qualidade do ar aqui em São Paulo é ótimo. Mas agora... Sim. Fui a Brasília também, e o Rio de Janeiro, poluição é zero. Sim. Porque você está comparando o clima pesado de Beijing, de Pequim e tal. Sim. Mas agora Beijing tá ok. Tá muito melhor do que antes. Porque fechamos muitas fábricas na província de Hebei. E sim, temos preocupação do aumento de temperatura, porque agora tem mais temperatura extrema, né? Por exemplo, no verão tem uma temperatura super alta, e no inverno, na minha cidade, a temperatura vai ser menos de 15 graus. Então faz muito, muito frio no inverno. E no verão, a temperatura vai ser 40 graus. Então, é muito, muito calor.
Então, essa mudança do clima vai causar temperaturas extremas. Então, temos preocupação. E sobre Amazônia e Pantanal, eu sim já vi muitos conteúdos sobre os líderes na Europa, né? Estão criticando sobre no Brasil sobre desmatamento, né? Na Amazônia e no Pantanal. Que pena, eu vi muitos animais já morreram no Pantanal. Eu queria muito fazer reportagem no Pantanal, mas por causa dessa pandemia não consigo viajar para lá. Mas eu também queria mostrar a imagem para a audiência da China, porque eu acho que antes porque este ano tem muitos fogos no Pantanal. Antes disso, eu acho que a audiência na China não sabe sobre Pantanal. Os incêndios, né? Incêndios, sim. Agora, Fabiana, nós estamos caminhando para o encerramento. Você existe uma interação entre a audiência chinesa e a CCTV que você tem acesso? O pessoal escreve dizendo que viu, gostou de alguma reportagem que você fez no Brasil. Existe isso? Você consegue ter acesso a essa interatividade que certamente pelas redes sociais? Porque é o seguinte, lá na China, vocês têm acesso aos mesmos mecanismos de internet que os outros países do mundo, por exemplo, Facebook, YouTube, Twitter, isso também circula na China, e você tem esse feedback, esse retorno da audiência ou não? Nós não usamos Facebook e YouTube na China, mas temos Weibo, temos WeChat, temos plataformas digitais da China. Então, sim, sabemos o que a audiência da China gosta ou não gosta. E aqui no Brasil, por exemplo, nós fizemos reportagem sobre o Festival da Lua. E a gente fez reportagem, fez cartão para mostrar a história desse festival. E sobre a cultura da China, eu acho que a audiência brasileira gosta dessas histórias sobre a cultura da China e sobre a pandemia. Porque na CCTV nós fizemos vários documentários sobre a pandemia e também foi lançados nas canais aqui no Brasil esses documentários. E a gente fez a tradução em português. E tem audiências que gostam desses comentários falando sobre como a gente combate essa pandemia. Mas então, eu queria saber. Pode falar. Se a audiência aqui da TV Comunitária do Rio de Janeiro também pode me contar quais os conteúdos que vocês gostam mais. E a gente quer fazer mais reportagens que você gosta. Então, se tiver alguns, pode me contar. Olha, nós vamos procurar, a partir de agora, a gente... É a internet. É que eu dei um comando e ele não foi. Aí eu dei outra vez, depois dei outra, aí ficou assim. É a internet, né? A internet aqui é muito, muito frágil, né? E ainda, tomara que venha 5G
e possa vir com a Huawei, certo? Eu vou entrevistar o diretor da Huawei no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Veja bem, Fabiana, nós vamos interagir mais com vocês, com você agora que a gente fez essa entrevista e tal. Mas para a gente encerrar, eu queria que você falasse assim, você, Chu, Dana, Fabiana, Tana, o que você gosta do Brasil? Você já falou que é muito fácil falar com os brasileiros. Sim. Comida, música, dança, natureza. O que a Fabiana gosta depois de tantos anos, ou de um tempo no Rio Grande do Sul e agora 6 meses em São Paulo? Sim, eu de fato já falei com o senhor que a minha comida favorita é pão de queijo. E agora, todos os dias, eu não posso viver sem pão de queijo. E a bebida favorita então, você, veja bem, você é uma mineira, porque o pão de queijo veio de Minas Gerais, certo? O pão de queijo é de Minas Gerais. E na China é muito difícil para encontrar comida brasileira. Por exemplo, pão de queijo. Mas tem restaurante brasileiro em Beijing. E eu participei da primeira exposição exposição internacional de importações em Xangai. E lá tem muitas empresas brasileiras, não é? E eu fui um fogão do brasileiro. E eu, sabe, eu queria procurar uma empresa de pão de queijo. Eu queria como eu posso comprar pão de queijo na China. E eu gosto muito Guaraná também. Eu bebo todos os dias. E eu gosto da bossa nova. Eu escuto música brasileiras mais que música da China. E eu gosto mais do povo brasileiro, porque eu já falei que a gente é muito simpático e me ajuda bastante na minha vida, no meu trabalho. Então, eu acho que esse país, o Brasil, é muito amável. Eu amo esse país. Então, eu queria muito ficar obrigado. aqui mais anos. Agora, o seu filho é chinês ou nasceu no Brasil? Não, é chinês. E nasceu na China. E ele vive com você? Ainda não. Ou ele vive na China? Ah, ele vive na China. Sim, por causa dessa pandemia. Ou seja, ele já sabe, já proteção, está no Brasil. proteção. Claro. Demora mais tempo para viajar para o Brasil. Olha, eu quero agradecer muito a você, Chudana, Fabiana, pela sua disposição de estar aqui com a gente do Canal 6. Nós vamos fazer outras entrevistas, vamos ter um intercâmbio maior com vocês aí de São Paulo. Vamos ouvir seus colegas também que falam, certo? Tem um outro colega ou colega que fala português, etc. Eu tive contato aqui, eu quero agradecer da correspondente geral do Rio, IE, não é isso? Aqui do Rio de Janeiro. Exatamente. Ela fez o contato, mandou o seu contato para mim e tal, etc. Nós vamos aumentar muito esse intercâmbio, divulgando aqui as notícias da China. Muito obrigado. Obrigada para todo mundo. Mantenha contato. Ok. Fica aí na tela para a gente encerrar, tá bom?